O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui no Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, aqui nos estúdios da Animaseg. Eu sou Fabiana Raulino, sou a host, estou aqui mais uma vez com ela, Carolzinha. E aí, Carol? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina Varela, estou aqui acompanhando a Fabi no Elas na Proteção. Eu me sinto muito honrada, né, Fabi, você sabe, com esse convite. E estamos aqui com uma convidada que deixou todo mundo meio tremendo aqui na mesa. Imagina, né? Quando a gente está estudando na academia, pesquisando, a gente tem a referência, sim, né? Então, começa pelo sobrenome, vírgula, o ano da publicação. É uma pessoa muito especial, uma pessoa que fala da sociedade 24 horas, muito antes, foi numa vanguarda de tradução para as pessoas do que é uma sociedade que não para e precisa de pessoas trabalhando, colocando a sua saúde em risco para fazer tudo acontecer. Então hoje a gente traz ela aqui, professora Frida Marina Fischer com 7 letras, né? Vírgula 2024. E se você não ouviu falar dela, tem alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu na sua formação que não é possível, porque é uma referência, como a gente estava discutindo anteriormente. Para mim estar à distância aqui de 1 metro, dividindo a bancada, conversando. Sendo ergonomistas, né? Para a gente é uma grande honra, é um prazer, um privilégio muito grande. Obrigada pela sua presença. É um prazer. Obrigada pelo convite, um convite muito honroso. Eu conheço Alexandre há muitas décadas, né? A revista Proteção, ela esteve sempre presente na divulgação do bom conhecimento para o público em geral. Então, agradeço. O que eu faço com essa tremedeira, Carol, de estar perto da professora Frida? Pois é. Professora, eu tive os primeiros contatos com escrita científica através do seu trabalho. Então, como ergonomista do mercado, o jeito de se expressar, o jeito mais mercadológico, o tratamento de dados completamente diferente. E quando eu fui para a academia, as pessoas sempre me diziam, leia Frida Fischer, porque ela tem um jeito de traduzir as coisas que ninguém consegue copiar. Então, é a escrita acadêmica, é o rigor científico, mas de um jeito que acolhe qualquer pessoa que queira entender sobre o que a senhora está falando. Então, primeiro queria que a senhora falasse um pouco, fizesse um resgate da sua trajetória e contasse um pouco para a gente sobre o seu trabalho, especialmente onde mora seu coração, que é na Faculdade de Saúde Pública, né, no Departamento de Saúde Ambiental, e também no seu trabalho, lógico, tão amplo, mas principalmente trabalho em turno e noturno. Então, voltando a cabeça para trás, né, olhando assim os últimos 50 anos, quase, né? Ainda não chegou nos 50, mas está perto. Minha carreira começou, eu sou bióloga, formada na Universidade de São Paulo, e ainda quando eu fazia o curso de biologia, eu me interessava por questões ligadas ao meio ambiente. E o meu primeiro orientador foi o professor Samuel Branco, que era da Faculdade de Saúde Pública, já falecido há muitos anos. E foi uma pessoa que me introduziu dentro da área da ecologia. Aliás, o termo ecologia no Brasil, uma das primeiras pessoas que usou esse termo foi o professor Samuel Branco. E eu comecei me interessando pelo reino microscópico, né? Algas de águas continentais e marinhas. E um pouco depois, tratamento de esgotos. E o professor Samuel Branco foi para o interior, ele foi para São Carlos, e naquela época nem telefone a gente tinha na faculdade, acho que tinha um telefone só para todo mundo. E eu achei muito difícil continuar sem orientação dele com o tema da saúde ambiental em geral, do meio ambiente. Aí chegou uma pessoa para mim, eu estava iniciando a pós-graduação, professor Diogo Pupo Nogueira, meu grande mentor, ele fez um convite. Ele falou assim, você não quer estudar saúde do trabalhador? Aí eu falei, mas é um pouco diferente dos micro-organismos. Aí eu lembro que ele falou assim, é mais complexo que os micro-organismos, estudar pessoas.
Quem sabe você gosta? E foi assim que eu iniciei a carreira na área de saúde do trabalhador, com muitos bons colegas, excelentes colegas, né? Vários. Longe de mim achar que eu sou a que melhor redige, ao contrário, a gente tem um padrão que tenta manter a qualidade, obviamente, e alcançar o grande público. A boa redação científica, ela não é complexa, ela é clara, ela é objetiva. E isso é um treino de leitura e de redação mesmo, né, que se faz durante muitos anos. E aí eu ingressei na área da saúde do trabalhador, que naquela época era chamada até de saúde ocupacional. Sim. Que havia uma divisão clara entre o que acontecia dentro, chamado do local de trabalho, da fábrica ou dos escritórios, e o que era fora. E havia pouca interação. O que não é o que acontece hoje. E não é só de hoje, já há algumas décadas existe essa integração entre o meio ambiente geral e o meio ambiente de trabalho. Tanto que nas empresas privadas e públicas existe uma área de gestão de segurança, saúde e meio ambiente. Né? Então, eu me voltei para a área de saúde do trabalhador e aí o professor Diogo, ele falou assim, sabe, Frida, tem uma área que já me fizeram, assim, perguntas para sindicatos, mandaram cartas que queriam saber como resolver, mandaram cartas para a faculdade para mim, e não tem ninguém estudando. Chama-se trabalho em turnos. Falei, tá bom, eu vou ler algumas coisas. Nossa, partiu Eu vou ler tudo de partiu Diogo. do professor Diogo. Ele recebeu uma consulta de um sindicato que alegava que os trabalhadores de uma certa empresa trabalhavam também aos domingos e isso prejudicava a família. Então eles queriam saber se era correto continuar trabalhando aos domingos. E eles entraram com uma ação judicial. E então o juiz mandou para a faculdade uma carta pedindo uma orientação técnica. E o Diogo me repassou essa carta. Nossa, foi a que parte coisa! Eu digo assim que para todos os estudantes, né? Cada estudante tem o seu mentor ou mentora, né? Pode ser um, podem ser vários, que são pessoas que são muito importantes nesse, vamos dizer assim, não só no início da carreira, mas assim, realmente como orientadores, de fato. E não no apenas orientadores. né, professora? Não apenas Porque como orientadores tanta formais, coisa. né? Sim. A gente tem até um nome mais carinhoso, né? Pais em ciência, ou mães em ciência e filhos em ciência, né? Legal. Que é aqueles que você deixou, né? Que você olha para trás e vê o que eles estão fazendo, né? Isso dá uma grande satisfação para o professor, né? De ver os seus alunos, né? Crescerem, se tornarem pessoas importantes, não importantes do ponto de vista assim financeiro, não é isso. Do ponto de vista da saúde pública, que é a área, que é a nossa área, né? A saúde pública. Então, a partir daí, eu abandonei os micro-organismos. Eu gostava de vê-lo, eu gostava. E resolvi estudar pessoas. E isso começou na década de 70. Muito tempo atrás. Vocês não tinham nascido ainda. Na pós-graduação, professora? Na pós-graduação. Eu tive muitos colegas que são pessoas assim muito conhecidas, né? Por exemplo, uma delas é o René Mendes. Ele foi meu colega de pós-graduação, certo? A professora Elizabeth Dias, da Federal de Minas Gerais, professor Satoshi Kitamura. Tem vários luminares, assim, que foram meus colegas de pós-graduação, e porque houve uma expansão importante da pós-graduação na década de 70. Isso houve uma estruturação dos programas de pós-graduação, começou principalmente na década de 70. E um dos pioneiros é a Faculdade de Saúde Pública, né? A Faculdade de Saúde Pública, ela formou centenas de pessoas na área da saúde pública em diversos ramos, né? Na área da saúde ambiental, da saúde ocupacional, que é aquela, hoje a gente fala, saúde do trabalhador, na área de gestão e políticas, né? Saúde materna, planejamento, né? É um centro formador importantíssimo, junto com a Fiocruz,
Rio de Janeiro, em outros lugares, mas hoje tem muitas faculdades de saúde pública Ainda mais e muitos cursos de pós-graduação. década de 70, Brasil, assim, campeão de acidentes Campeão do de trabalho. acidente de trabalho, Infelizmente, tinha esse título, né? O Brasil era campeão do futebol e campeão de acidente de trabalho. As décadas foram passando, nós ainda temos muitos acidentes de trabalho, muitos. Eu vou falar isso quando eu falar dos meus alunos, né? Mas houve, assim, existe uma formação, nós temos um corpo de profissionais formados que atuam nas empresas privadas e públicas e também nas universidades, que é robusto. Robusto. Eu lembro que o meu primeiro estágio nessa área foi na Fundacentro. Então, olha Ainda só. quando a Fundacentro estava lá no bairro de Perdizes. Então, isso, quer dizer, houve um crescimento enorme, né? Depois, com a implantação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, os CERESTs, né? Junto com os serviços de SESMITs, né? Nas empresas. Então, isso cresceu. Hoje temos milhares de profissionais capacitados e muito bem capacitados, né? Você vai nos congressos de medicina do trabalho, de engenharia de segurança, você tem centenas de pessoas, né? Que são muito bons profissionais. E muitos deles seus alunos. Alguns, não são muitos, porque são alguns, porque a gente tem um número limitado de alunos que você pode orientar. Até que não dá para você orientar dezenas de alunos de uma vez só. Eu tenho, agora, nesse momento, 7 alunos que eu tenho responsabilidade direta na pós-graduação. Quando eu falo alunos, são alunos de pós-graduação. Porque eu tenho muitos alunos da graduação, né? Do curso de saúde pública, do curso de nutrição, que são os cursos de graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP, né? E essas pessoas vão sendo formadas e vão formar outras, né? Vão multiplicar-se, né? Isso é o que nos move, vamos dizer assim, né? Esse compartilhamento do conhecimento. Eu tenho ótimos alunos, ótimos. Assim, eu me encontro com meus alunos pelo menos uma vez por semana, né? Quando eu falo encontro, já agora, hoje a gente não se encontra só presencial. Hoje você encontra com alunos em tudo quanto é lugar do país, né? Ontem à noite eu estava conversando com um aluno recém-ingresso no doutorado, ele é do Amapá, né? Então, um jovem Delícia. de 27 anos, assim, talentoso. É o que a gente quer, né? Aluno talentoso, né? Aluno que vai Com aquela gana, com aquela gana de ainda mais estudar, né? E no estricto senso, né? 27 anos. Então, eu tenho alunos, eu digo que podiam ser meus netos quase, né? Porque eu tenho uma neta que vai fazer 26. E tem alunos com 55, 58 anos, né? Então, você tem todas as faixas etárias, né? Então, tem alunos que já têm uma carreira profissional consolidada e alunos que acabaram a faculdade e resolveram fazer pós-graduação e passaram na seleção da pós-graduação. O que me move são os alunos. Os alunos, eles movem a gente. Eles nos encorajam para continuar. Eles nos dão fôlego. Acho que talvez seja uma coisa de dupla mão, né? Esse retroalimento. Essa retroalimentação. Os alunos, eles são o feedback instantâneo Eles são. da nossa expressão de utilidade no mundo. Eles são. Se alguém me perguntar qual é a sua identidade, a minha identidade é ser professor. Eu sou professor. Para você ser um bom professor, você realiza pesquisa também. Você estuda muito. Todos os dias você estuda. Para entrar na universidade, fazer pós-graduação, você tem que gostar de estudar. Tem que estar no seu DNA, como se fala, né? Você tem que gostar de estudar. Todos os dias a gente estuda. Todos os dias. Não tem dia que eu não estude alguma coisa. Ligada diretamente ao que eu faço e indiretamente, porque hoje o mundo é muito dinâmico, né? O que, técnicas e resultados que você observava com mais tempo, né? Em que você conseguia, vamos dizer assim, pensar, refletir sobre por mais tempo. Hoje é uma coisa mais instantânea quase, né? E aproveitando esse gancho que você está trazendo, né, da velocidade, das mudanças que você está falando para mim aqui da década de 70 para cá, certo? Então, na década de 70 tudo começou.
e era uma realidade, né? Uma realidade política, uma realidade de um contexto que o Brasil vivia, um contexto das universidades, um contexto da indústria brasileira e também da academia, né? Então, assim, hoje, como professora, que já passou aí com muitos alunos, que teve essa oportunidade de ter essa troca com pessoas de todo o país, agora até com o rapaz da Amapá, né? O que houve de avanço ou de mudança, não vou dizer avanço, mas de mudanças que foram significativas, que você fala assim, nossa, eu notei uma diferença muito grande dentro da pesquisa, dentro do Do mundo do trabalho também, né? Porque, afinal, né, professora Frida estuda a sociedade 24 horas há muito tempo. Também. Né? Também. Não é o único tema que eu estou, vamos dizer assim, analisando junto com os meus alunos. Uhum. Também. Porque eu segui uma linha de trabalho um pouco parecida com aquela que meu grande mentor, professor Diogo Pupo Nogueira, fez, né? Então, o leque de assuntos ligados à saúde do trabalhador, ele é mais amplo. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que estudam aviação, os problemas da aviação. Questões técnicas e questões ligadas à saúde na aviação. Tem alunos que estudam, por exemplo, o retorno ao trabalho ligado a problemas mentais e musculoesqueléticos, que é um problema bastante sério. Alunos que, por exemplo, querem entender a tendência dos acidentes de trabalho no Brasil, à medida que a legislação foi modificando ou foram sendo implantados programas e planos de ação para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Que se refletiu na epidemiologia. Exatamente. Então, assim, eu não estudo só a sociedade 24 horas. Embora isso continue sendo, vamos dizer assim, o tema do meu coração. Né? O tema recorrente. Eu estou no board, como se diz, de uma sociedade científica chamada Working Time Society. Eu já fui presidente dessa associação 7 anos, depois eu fiquei como, vamos dizer assim, conselheira, né? E voltei para o board. Aliás, tem uma reunião hoje, às 18 horas, que a gente se encontra online, do Oriente ao Ocidente, né? É um grupo de pesquisadores, e a gente vai realizar um congresso. Vai ser o terceiro congresso internacional no Brasil, em 2025, em novembro de 2025, vai ser em Bertioga, que é o simpósio internacional que a gente chama de Shift Work and Working Time. Então, o Brasil vai sediar pela terceira vez. A gente acaba trazendo bastante, professora, a questão da sociedade 24 horas, porque realmente a senhora começou a falar isso numa época que não tinha tanto impacto como está agora, com a internet, inteligência artificial generativa. Claro, a tecnologia ela acaba ampliando a nossa barreira biológica, né? Hoje, que bom que a gente tem a internet para o seu alcance ir até o Amapá. Sim. Então, acho que até complementando até a pergunta de Carol, o que a senhora percebe hoje, 2024, sabe, de transformações no mundo do trabalho? Claro, tem o alcance de poder fazer uma reunião online, de poder ampliar o contato com outras pessoas, a expansão do alcance desse conhecimento, mas também transformações do trabalho mesmo, né? Que a senhora, imagine, aviação, impacto de saúde mental, Laird Dort, e é tudo o trabalhar. Sim. Então, hoje, em 2024, o que a senhora percebe de grandes transformações desses anos? Então, eu percebo que a legislação de proteção avançou, mas a precariedade do trabalho também avançou. É tudo para ontem, e você tem pouca gente para fazer. Então, qualquer pessoa, em qualquer empresa, pública ou privada, ela tem, inclusive na universidade, tem pouca gente, muitas atividades num tempo curto. Então, você tem que atender muitas coisas para você dar conta do trabalho. Eu sempre digo assim, a Universidade de São Paulo, assim, eu estou em regime de dedicação exclusiva, a Universidade de São Paulo, assim, supostamente eu devo trabalhar 40 horas, mas eu não trabalho só 40 horas. Mas não é de hoje que eu não trabalho 40 horas. Há muito tempo que eu trabalho mais de 40 horas. Não é correto isso. Mas para eu dar conta, minha semana não é só de 5 dias. Por quê? Você tem muitas atividades para fazer.
além da orientação dos alunos, além da ministração de aulas. Porque qualquer aula que você vai ministrar, você tem que estudar antes de ministrar. Mesmo que aquilo que você já deu, muitas vezes, se tem sempre coisa nova sendo publicada. Então, você tem que atualizar-se para também que a sua aula seja a melhor. Não aquela aula que você já deu há 20 anos, você continua dando a mesma. Não é assim. O esforço não conta, né, nos entregáveis. Isso eu acho que é um problema para os professores em geral, não é só na universidade. Eu acho que o trabalho do professor, ele não termina na sala de aula. O trabalho do professor é muito antes da sala de aula. Então você precisa gostar muito do que você está fazendo para você se preparar para compartilhar com seus alunos e com colegas o que está rolando no agora. Então, assim, a sociedade 24 horas, na década, digamos assim, 60, 70, 80, era principalmente de serviços essenciais, indústrias que não podiam parar, né? E serviços essenciais. Hoje, não. Né? Quer dizer, não é hoje. Quando a internet tomou fôlego, no final da década de 80, né? Eu tive BitNet, né? 1989. Eu fui uma das primeiras pessoas que tive BitNet para falar com o mundo. Depois virou internet. Tomou um vulto o trabalho, além das horas tradicionais, muito maior do que antes da internet. Hoje nem se fala, né? A gente não sai, o celular está sempre ali, né? Dia e noite. É um problema isso, né? Bastante sério, né? A adição ao celular. Eu não posso dizer que é uma droga adição, não é uma droga, mas é uma adição a um instrumento de comunicação em que você sabe instantaneamente tudo que acontece no mundo, né? Foi publicado um trabalho, eu sei, agora já o trabalho foi publicado. Colocou online, eu já tenho. Então isso é uma coisa ótima, porque eu tenho atualizado tudo que eu quero. Antigamente, você esperava o correio, né? Vinha um trabalho impresso, até que chegava na sua mão. Hoje não, eu acesso o site, tá lá. Nossa, publicação de livro. Então, assim, o conhecimento, o compartilhar o conhecimento, ele ganhou uma dimensão magnífica. Mas tem um outro lado. Aí esse outro lado de preservar seu tempo, que não é o tempo de trabalho. Não importa onde você esteja, é o seu tempo de refletir, de pensar, porque você precisa refletir naquilo que você está lendo, né? Sim. Semana passada eu fiz um parecer para uma agência de pesquisa. E nós tivemos algumas reuniões para, vamos dizer assim, alinharmos como fazer as avaliações dos projetos de alto valor, de uma agência pública de pesquisa, de fomento. Aí eu falei para eles, quando tivemos uma reunião, eu falei assim, eu estou pensando nisso, à noite eu estava pensando como que eu ia analisar o projeto que vocês me concederam para analisar. Quer dizer, é difícil separar o trabalho do não trabalho. É muito difícil. Independente se você está sendo pago ou não. Sim. Certo? Da mesma forma, quando você vai trabalhar, a sua cabeça também está com os assuntos pessoais. Não existe essa separação, a cabeça no trabalho e a cabeça da casa. Embora muita gente diga que, né? Mas não, é impossível. Não é a mesma pessoa, né? Não dá para você dividir a cabeça em duas, né? Ainda mais quando a gente tem paixão pela coisa. Então, imagine, apaixonado. Eu acho assim, acontecem muitas coisas no mundo, mas a vida doméstica de cada um tem seus pontos mais importantes, menos importantes, maior cuidado, menor cuidado que você tem que ter com familiares, consigo mesmo. E são coisas que você carrega para o trabalho. Então, eu penso assim que muitas vezes as empresas elas se esquecem de vida um só, né? Não dá para tirar a cabeça da pessoa, não dá a cabeça agora, eu vou pensar só no trabalho. É impossível. Então, à medida que há maiores constrangimentos sociais, violência, adoecimentos, etc., isso afeta o trabalho. E, da mesma forma, as preocupações do trabalho afetam sua vida pessoal. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu percebi já há muito tempo, que não dá para separar as coisas, né? Então, mesmo que a sociedade reduza a jornada de trabalho, que eu espero que
Brasil consiga reduzir a jornada de trabalho, que hoje é 44 horas, para uma jornada melhor, para ter mais, para cada indivíduo, homem e mulher, ter mais tempo para si e para aquilo que gosta, e para sua família, amigos, etc. Mesmo assim, a pessoa é uma só. Ela tem que ser vista dessa forma. E cada pessoa é um ser único. Então, quando você estipula uma gestão em que todo mundo tem que trabalhar da mesma forma, não dá certo. Porque cada um tem um jeito de fazer. E o seu jeito de fazer não quer dizer que está errado. É o jeito que as suas estratégias, as suas competências, a sua forma de lidar com o trabalho é diferente de outro que vai lidar, às vezes, com a mesma atividade. Então, essa possibilidade de ter diferentes formas de agir e pensar é importante para a saúde mental. Quando você tem que seguir ordens, você não pode sair do script. Isso é péssimo para a saúde mental. O deleite para as ergonomistas, né? Com certeza. Da questão da variabilidade. A regulação de tempo para fazer as coisas. Então, isso, assim, muitas empresas se esquecem que esse princípio da organização do trabalho não pode ser aplicado da mesma forma para todas as pessoas. Então, eu preciso ler uma matéria nessa revista Proteção, entendê-la e transmiti-la para os meus leitores, podcast ou o que for. Eu vou ter um tempo para ler, para refletir o que eu vou tirar dessa redação que é para os meus leitores importantes. Então, você vai ter um tempo, você vai ter outro, eu vou ter outro. Já não vai ter outro. E, professora, a senhora percebe esse movimento de ausência desses períodos de reflexão, de assentamento? Infelizmente, os períodos de reflexão ficaram muito restritos. Então, eles invadem, como a gente se fala, eles invadem o tempo pessoal. Então, quando você não consegue resolver uma coisa no trabalho, é difícil você fechar aquele compartimento e falar assim, não, amanhã eu penso no assunto. Você continua pensando no assunto, em casa, no trajeto que você vai, etc. Essa intromissão do tempo de trabalho, nós estudamos, um aluno que eu tive, Jefferson Peixoto da Silva, pesquisador da Fundacentro, com professores da rede pública. Então, o cuidar de terceiros, e não é só com professores, muitos profissionais da saúde, principalmente, por exemplo. Né? Por exemplo, durante a pandemia, todo mundo durante a pandemia sentiu-se mal. Não estou falando que ficou doente biologicamente. Mas tinha que provar que estava trabalhando. Mas sentiu-se mal, né? porque tinha medo de ficar doente, tinha medo de morrer, familiares, etc. Tudo, quer dizer, era um mal-estar geral. No entanto, o trabalho continuou quase como se nada tivesse acontecendo. Ele mudou-se de um lugar, para algumas pessoas podia mudar, e foi para o ambiente doméstico, onde você tinha que lidar com as crianças que não estavam na escola, que tinham aulas online, falta de espaço privativo para você poder trabalhar, pessoas que pudessem cuidar das crianças enquanto você se dedicava ao seu trabalho, né? Então, eu tive uma aluna, Evelise Dias Antunes, do Paraná, do Instituto Federal de Educação do Paraná. Ela estudou essa questão do home office. Ainda quando o home office não era obrigatório e não tinha sido implantado, mas no judiciário ele começou antes da pandemia, por questões legislativas. Sim. Então ela estudou isso ao longo, o antes e o durante. Foi o doutorado dela, um trabalho maravilhoso. Então eu sinto assim que essa falta de tempo é a marca do nosso tempo. A falta de tempo. Mas é a falta de tempo para pensar, é a falta para refletir, qual a melhor decisão que eu vou tomar, o que é melhor falar, não falar, o que eu vou ler, o que eu vou... Não vou ler tanto, porque tem muita comunicação, não dou conta de ler tudo. Então, essa falta de tempo, ela é uma marca da contemporaneidade. E assim, entra muito também naquela questão de uma percepção de ócio, né? Eu não estou fazendo... Olha, não estou... Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ler... Não, você tem que refletir. A leitura já foi feita, a informação já chegou. Agora,
calma. E uns Agora reflete. exemplos, né? Banco de horas. Você tem banco de horas, tem que vir para cá, mesmo que você não tenha qualquer tipo de entregável, mas tem que estar com o corpo aqui, tendo a percepção de que está fazendo alguma coisa. Isso Essa questão do home office que você trouxe, falando, né, da variabilidade que a gente comentou, cada um vai entregar de um jeito, cada um vai ter uma percepção, vai se regular de uma maneira. O home office é a mesma coisa. Então, uma realidade de uma família onde, nitidamente, a maioria das casas brasileiras não tem um escritório, né? Então, já começou que eu vou ter que trabalhar na cozinha, na minha sala de jantar, com meus filhos ali junto, dentro do esquema da pandemia. Mas esquecendo a pandemia e tendo agora um trabalho híbrido que já pode ser feito ali misturado, né, o trabalho presencial com o trabalho à distância, mesmo assim a gente tem dilemas que são muito individuais, né? E até que ponto as empresas elas estão tendo essa percepção? De que maneira a gente consegue introduzir esse assunto e falar, olha, o formato é híbrido, o formato é presencial e combinado com home office. Porém, né, ou quem que vai ter essa característica de conseguir fazer? Porque consegue e porque tem a estrutura para fazer. São a muitos prescrição de como isso vai acontecer na organização do trabalho. Eu sou a favor do trabalho híbrido. Alguém perguntar, eu sou claramente a favor do trabalho híbrido, porque eu acho que é possível combinar dentro de certas circunstâncias ambos. Você tem mais liberdade para decidir sobre suas horas de trabalho. Mas o problema é o seguinte: você tem uma boa conexão? Sua conexão permite um trabalho híbrido? Você vai ter tranquilidade para fazer esse trabalho? As interrupções. Então, por exemplo, aqui, né, nós estamos no centro de São Paulo, né? Quando vocês me convidaram para vir para cá, vir aqui, eu fiquei pensando assim, na segunda-feira, eu falei, tá faltando energia no centro de São Paulo. Aí eu li, eu tenho notícias digitais, né? Não voltou energia ainda. Falei, vai ver que vão cancelar, porque não tem energia. E quando eu estava vindo agora, descendo aqui a Rua Augusta, muitos estabelecimentos estão às escuras. Ainda estão sem energia. Então já faz umas 48 horas, mais ou menos, né, que esse problema ocorreu. E quem trabalha híbrido, como é que faz? Dentro de casa. Eu moro num bairro, moro na Vila Madalena, não tem uma semana que não falte luz, energia. Então, se eu tiver que trabalhar em certos horários falta energia, meu principal instrumento de trabalho chama-se computador. Então, como é que eu vou fazer? Qual o acolhimento que vem quando a entrega não chega, já que você foi privado então desse isso é um problema se a sua infraestrutura não é boa. Sim. Se essa infraestrutura urbana, energia, né, tem outras coisas, né, não é boa, o trabalho híbrido não vai funcionar. Mas que ele é melhor que o presencial, ele é melhor, porque você não precisa ir para cá e para lá tantas vezes. Mas não é para todo mundo. Por exemplo, se eu vou fazer um tratamento médico, os profissionais têm que estar lá, né? Embora já tenha outra área da medicina, a telesaúde, né? Não é só medicina, né? A telesaúde, que permite um alcance imenso de cuidados, principalmente dentro da atenção primária à saúde, e vai atingir maior número de pessoas do que hoje atinge. Aliás, eu tenho um aluno também bastante jovem, que logo vai fazer a qualificação, que ele vai estudar sobre a questão da telesaúde, inclusive dentro da área de saúde do trabalhador, não apenas da área de saúde geral. Mas então, voltando assim, qual é a marca da sociedade 24 horas hoje? É o trabalho ininterrupto em todas as áreas, dia e noite. Independente se é fim de semana, não é fim de semana, não importa. Essa é a marca da nossa sociedade. Eu penso, assim, não sei se é bom, acho que não. Acho que tudo que é demais não é muito bom. Sim. Acaba, né? Mas você quer tudo para agora, o ontem, né? O daqui 2 dias, um dia. Então, você tem que fazer tudo com prazos muito curtos. Estou falando de pessoas que trabalham não necessariamente só em turnos, né? Sim. Que trabalham de forma geral. E né? principalmente, como a gente falou, a questão do esforço invisível, o trabalho invisível. Uma parte importante da atividade, ela não é visível. Tá? Você está pensando como fazer, né? A melhor forma de abordar.
de falar. Mesmo aqui o trabalho de vocês, me entrevistando, né? Provavelmente vocês ficaram preparando o que vocês vão conversar comigo, né? Ainda não estamos tão preparados. Mas assim, voltando. Então, eu acho assim que na minha carreira, essas pouco mais de 4 décadas, quase 5 décadas, né? Houve grandes transformações no trabalho, em todas as áreas. E não só essas transformações, de alguma forma, melhoraram o acesso ao conhecimento, sem dúvida, e o apoio à permanência de alunos na graduação e na pós-graduação, mas as exigências são maiores. Quer dizer, são maiores também porque se pressupõe que a pessoa tem maior acesso ao conhecimento, então ela pode fazer mais rápido. Certo? Então, por exemplo, hoje as nossas aulas de graduação, todos os materiais que o aluno vai usar estão online. Todos. Não precisa trazer lápis, caneta, nada. Está tudo online. Se eu quiser escrever alguma coisa na lousa, a lousa é eletrônica, eu escrevo com o dedo. Então tem, assim, coisas incríveis, né? Mas as exigências são maiores. Então a pessoa tem que se preparar mais para, vamos dizer assim, atuar em um grande número de postos de trabalho. As exigências são maiores. Várias demandas. E com as exigências, principalmente as exigências cognitivas são maiores e exigências mentais são maiores. Ambas. Diminuiu as exigências físicas. Sim, sem dúvida. Tem, obviamente, muitas ocupações que exigem A natureza do trabalho. Na construção civil, por exemplo, né, um predominante na construção civil são as exigências físicas, mas tem as exigências mentais de como fazer o trabalho e quais são as repercussões, elas estão presentes. E aí, alguns colegas e eu começamos uma linha de investigação, já faz mais de 20 anos, que nós chamamos de envelhecimento funcional precoce. O que é isso? É o seguinte, você trabalha muito. Isso faz bem? Mais ou menos, depende. Você está mais exposto a estressores ambientais e ocupacionais, às vezes mais importantes. Você começa a sofrer transformações precoces que devia ser mais adiante na sua idade. Mas elas aparecem mais cedo, em forma de doenças crônicas, por exemplo. Doenças cardiovasculares, síndrome metabólica. Em termos de alterações mentais, problemas mentais. Em termos de esgotamento profissional. Que é o que a gente consegue observar. Então, a gente chama de... Então, quando a pessoa se afasta do trabalho porque ela adoeceu com relação ao trabalho, ela começa a ficar envelhecida precocemente com aspectos importantes do trabalho e repercutindo nesse envelhecimento precoce. Então, nós fizemos vários estudos, assim, cito o nome de uma colega que é epidemiologista, ela é enfermeira de formação, epidemiologista, fez doutorado em epidemiologia, Maria Carmen Martinez, é uma colaboradora muito próxima, então a gente estudou vários tipos de profissionais, mas principalmente profissionais da saúde, e o que isso reflete no chamado envelhecimento funcional precoce e o descarte da força de trabalho que está precocemente envelhecida. Que, aliás, é um problema no Brasil, uma pessoa na faixa dos seus 50 e poucos anos conseguir emprego. É um problema. Mas por quê? É só uma discriminação? Ou será que essa pessoa já apresenta alguns sinais e sintomas de envelhecimento precoce? Que não se esperava por uma idade de 50 Quando a anos. pessoa tem um acidente de trabalho, ela, se for grave o acidente de trabalho, com repercussões graves, ela fica envelhecida muito rapidamente. Sim. E quais são as consequências desse envelhecimento abrupto ao longo da vida ativa de trabalho da pessoa? Ela vai continuar podendo atuar da mesma forma e podendo atuar
em áreas que ela tem competências, ela vai ter que mudar de área, a valorização do trabalho dela permanece o mesmo. Como que isso vai ser? Não estou falando de pessoas com deficiência física, não. Estou falando de pessoas, pessoas que estão, ao longo das suas décadas, atuando em alguma área. E diante de uma exposição excessiva ou de uma exposição totalmente diferente do que se via há algumas décadas atrás. Exatamente. Então, isso... E, curiosamente, a nossa população, né, com indicadores de estar cada vez mais velha, hoje a gente tem muita coisa que está envolvendo a saúde das pessoas, então as pessoas, muitas delas também não estão querendo desacelerar, né? Com 50 anos, 60 anos, empreendendo, buscando novas formas de trabalho. Isso é ótimo, desde que a pessoa consiga fazer. Aliás, você olha a pirâmide etária no Brasil, compara 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2000... O Brasil parece uma botija já, né? Uma botija, né? A base mais estreita, né? Depois vem a parte do meio, né? E aí depois vem a parte superior. É ótimo quando a pessoa consegue, com uma idade mais avançada, continuar trabalhando e ser ativa. Mas quantas conseguem? Quantas gostariam de continuar, mesmo aposentados pela Previdência Social ou pela Previdência Pública, que gostariam de continuar e talvez não tenham mais condições físicas e mentais de continuar? Veja, no momento em que mais pessoas no Brasil têm mais idade, será necessário uma extensão da vida ativa de trabalho para muitas pessoas. O aposentar precoce, ele é ruim de muitos lados. Não estou dizendo que a pessoa trabalha num ambiente insalubre e vai trabalhar até morrer certo. Não é isso. Mas o aposentar precoce, por questões de saúde, é ruim. É ruim. É ruim para a autoestima, é ruim para a sobrevivência da pessoa, é ruim para... todo, né? É ruim para a sociedade como um todo. Então, esse é um assunto que eu continuo me dedicando a esse assunto, que em inglês esse assunto é chamado de Aging and Work. Envelhecimento e trabalho. Ou Early Aging and Work. E aí tem um outro assunto associado a esse, que faz parte realmente da contemporaneidade, que é a busca do trabalho decente. Esse, né, que é um termo que foi cunhado já há algumas décadas, né, pela Organização Internacional Mundial da Saúde ou Internacional do Trabalho. Uma das duas. Esse termo que foi cunhado há algumas décadas, ele agora ganha uma dimensão maior, porque o trabalho decente significa você verificar em todas as áreas direitos, né, controle social, né, a segurança no trabalho, né, a qualidade de vida dentro e fora do trabalho, que vão estar, de alguma forma, diretamente associadas com o trabalho decente, o ambiente social, etc., se isso está sendo contemplado. Isso faz parte, inclusive, das metas do desenvolvimento do milênio, né? Os famosos SDG, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, essa é uma área que eu atuo de uma maneira, assim, com interface com outros colegas do Brasil e fora do Brasil. Então, por exemplo, no próximo congresso da International Commission on Occupational Health, ICO, né? Ou AICO, como se fala. O congresso vai ser em Marrocos, né, na cidade de Marrakech, em 28 de abril a 3 de maio. Eu vou apresentar, eu coordeno uma mesa redonda que se chama, em português, Mudança Climática e Saúde Ocupacional e Segurança. Então, dentro dessa mesa, tem vários apresentadores. Um deles, por exemplo, é do Nepal, que ele vai falar sobre as questões de mudanças climáticas que atingem os Sherpas, aqueles trabalhadores que carregam cargas para os turistas que vão escalar as montanhas do Nepal. Veja só. Que é a economia básica daquela região, né? Ainda mais falando de escalada, né, cara? É bem sua praia. Eu estive, né, no Nepal no ano de
2021, eu fui fazer a caminhada até o acampamento base do Everest. Você foi a Annapurna? Annapurna, passei pela Annapurna, mas o objetivo era chegar no acampamento base do Everest, então eu passei 12 dias andando com mochila e dormindo na casa dos Sherpas, fazendo todo esse trajeto. Que bonito! E um dos Sherpas que nos acompanhou, o Mr. Hinge, até hoje, ele me impactou tão fortemente, né? A cultura Sherpa me impactou tão fortemente que de falar no Nepal eu já me emociono. E, de fato, a cultura daquele povo, né, diante de um cenário de turismo feito nas montanhas ali, que tem uma coisa bem nefasta, inclusive, para se comentar sobre o lixo que é deixado, enfim, outra particularidade. Mas todos esses profissionais da montanha, do montanhismo, eles não estão ali como profissionais, aquilo é a vida deles, a montanha é a vida deles. Sim. As estradas deles são caminhando, não Sim. tem como andar de bicicleta no Nepal, você faz os trajetos andando, ou através de iaques, né, com os bois deles lá, enfim, mulas, mas é tudo andando, então eles carregam volumes enormes. Eu andando com a minha mochilinha a altitude aí de 5.000 metros de altitude, com um oxigênio faltando, na minha mochila tinha um rolo de papel higiênico, juro por Deus que eu não conseguia carregar nada, de tão cansada que eu ficava na caminhada, e me passa o Sherpa andando, carregando um volume de coisas assim impressionantes, e para do meu lado e fala: "Carol, você quer ajuda? Eu posso carregar sua mochila se você quiser." Eu falei: "A minha mochila tá leve, eu não preciso de ajuda." E, quer dizer, a gente está falando de uma cultura, a gente está falando de um povo que nasceu naquela região, que tem um preparo diferente do nosso e tudo mais. Mas a gente está falando de uma situação muito diferente, dentro de uma cultura, dentro da questão econômica deles ali. A gente foi logo após a pandemia, eles passaram um perrengue com a pandemia no Nepal, porque fecharam todas esses passeios turísticos de caminhada, de trilha, de escalada. Então, muitas famílias tiveram que mandar os filhos para Katmandu, né, para condições de trabalho muito, muito diferentes do que eles estavam habituados ali, fazendo esses trajetos com os turistas. Então, quando você fala desse tema, Então, as mudanças climáticas estão afetando os Sherpas. Seja por aumento da temperatura, seja pelo degelo mais precoce, sim, um aumento de risco, inclusive, de avalanches, e outros riscos, né? Estou dando só assim, um exemplo, né, da contemporaneidade. Né? A minha apresentação nessa sessão da ICO é sobre as mudanças climáticas associadas com as questões ligadas ao envelhecimento no trabalho. No momento que você tem aumento de temperatura e você tem um número enorme de trabalhadores em condições desfavoráveis de conforto térmico, enorme. Dentro das fábricas, nas ruas, enorme. E mesmo em condições onde haverá enchentes, por exemplo, aumento do risco de deslizamentos ou de trânsito de veículos. Isso, de alguma forma, está mais ligado a populações mais vulneráveis, mas não apenas as populações mais vulneráveis. Também as populações que estão envelhecendo, que têm mais idade. Eu não estou falando do idoso, eu estou falando de gente nativa. Entre as apresentações, uma delas... Foi interessante você contar essa questão do Nepal, né? Porque raramente se pensa, né, que há condições assim até mais precárias que aquelas que geralmente ocorrem no Brasil, né? A importância da gente ver outros contextos, né? Sim, com certeza. Então, eu diria assim, então, a minha atuação como pesquisadora dentro da universidade, vamos dizer assim, ela acolhe vários temas. Um desses temas é o envelhecimento no trabalho. Um outro tema que já há alguns anos a gente vem perseguindo, aliás, diria pelo menos umas 2 décadas, essa é a questão de retorno ao trabalho, para quem se afastou do trabalho. O retorno ao trabalho é algo bastante complexo, que exige atuações multiprofissionais, para que a pessoa possa se reintegrar no trabalho, principalmente quando há afastamentos de longa duração. E esses afastamentos de longa duração podem ser de várias naturezas.
inclusive mentais. E aí, o retorno ao trabalho, ele exige essa, não só compreensão, mas uma atuação de muitos profissionais para que uma pessoa possa se reintegrar às suas atividades. Ainda mais com as transformações tão velozes, a pessoa volta, o não é o mesmo Então, lugar, não são as justamente, mesmas pessoas. Olha, você falou uma coisa, acabei de lembrar aqui, um mestrado de uma aluna, Camila Feijó. Camila estudou o retorno ao trabalho de pessoas que já estavam afastadas há mais de uma década. Houve, há uns anos atrás, começou antes da pandemia, uma revisão das aposentadorias do INSS. Eu não sei se vocês se lembram. E nessas revisões de aposentadoria, uma parte das pessoas não ficou mais afastada. O INSS faz, a pessoa pode trabalhar, ela tem que voltar a trabalhar. Bom, então nós estudamos um grupo de profissionais que voltou a trabalhar num complexo hospitalar. Então tinha gente afastado 8 anos, 5 anos, 10. Quando a pessoa voltou, não tinha mais lugar para, entendeu? Já tinha a cadeira dela, o lugar dela sentar, o lugar que ela... Aquilo já tinha sido ocupado, já tinha feito uma reorganização do setor. Já era outro contexto. Era um outro contexto. As pessoas ficaram assim... Não se reconhecem. Nem os colegas queriam as pessoas lá e nem elas próprias queriam, porque elas estavam defasadas do ponto de vista técnico e não tinha mais lugar dentro da organização para elas. Elas foram obrigadas a voltar por uma questão previdenciária. Aí com a pandemia parece que essa regra de avaliação das aposentadorias, de reavaliação, acho que isso foi interrompido, porque a pandemia praticamente... Então essa aluna estudou essa questão. Ela entrevistou dezenas de trabalhadores que foram obrigados a retornar. Eles estavam assim, um estranho no ninho, vamos dizer assim. Aquilo que eu fazia não existe mais. Ou aquilo que eu sabia fazer não se faz mais dessa forma. Então, o retorno ao trabalho, seja por revisão de aposentadoria, ou seja por um envelhecimento funcional, ou seja por... Não importa qual seja, ele tem que ser avaliado de muitas formas e com apoio de muitos profissionais. Senão não vai dar certo. Então, essa é uma outra área em que eu tenho até hoje alunos que estudam essa questão. Isso, tem uma aluna que teve um acidente grave, por exemplo, ela é cadeirante e ela está começando a estudar. O que acontece com um aluno, desculpe, o que acontece com uma pessoa que tem que se afastar por um tempo longo, porque sofreu um acidente muito grave e não tem mais a capacidade física de antes, ela tem que ser treinada em outras competências. Isso está sendo feito? Como é que isso está sendo feito? Então, esse por exemplo, é o tema dela, dessa nova aluna que eu... Reabilitação profissional. A gente vê, né, nós que estamos muito no mercado, correndo de um lado para o outro, as empresas sempre falam, não tem posto de trabalho para este tipo de restrição. E aí sempre são escolhas reducionistas de colocar num posto de trabalho administrativo, fazendo alguma coisa de apoio, porque realmente não há esse trabalho multidisciplinar. E muitas vezes os processos de trabalho se modificam nas empresas. Então, quando a pessoa retorna, os processos tecnológicos não são mais aqueles que... A pessoa tem que ser retreinada, ela tem que ter uma nova função, uma nova... Exatamente. Né? Porque se ela não vai poder, se a pessoa não vai poder voltar para o mesmo posto de trabalho, quer dizer, com o leque de atividades que fazia antes, ela pode fazer um outro leque de atividades. Mas aí surgem outras questões, vamos dizer assim, organizacionais. A empresa ainda existe? Ou a empresa foi vendida, ou a empresa se dissolveu, ou a maior parte dos funcionários da empresa foram demitidos, ou agora são PJ, não são mais... Então, isso é um outro tema importantíssimo, que é o mundo do trabalho informal. O trabalho informal no Brasil, ele está acima de 40%, 45%. É um número enorme de trabalhadores. Enorme. E esse povo? Como vai ficar? Se eles perderem a capacidade de trabalho delas, eles não vão conseguir trabalhar.
Como é que eles vão viver? Então, eu acho assim que o Brasil, o Brasil é como um arco-íris, né? Ele tem altíssimas tecnologias e tem a precariedade absoluta. E na precariedade absoluta, a gente sabe que um dos segmentos que mais cresceram nos últimos anos foi o segmento das plataformas digitais. Então, as plataformas digitais, né, a intermediação das plataformas digitais entre a pessoa que vende sua força de trabalho, vamos dizer assim, e aquele que precisa da força de trabalho daquele, cresceu, né, exponencialmente. E são pessoas com muito poucos direitos, ou quase sem nenhum direito trabalhista. Isso é um problema gravíssimo, porque tem milhões de pessoas nessa situação. E boa parte mulheres, se a gente parar para pensar. Tem mulheres e homens, tanto na área de transporte, né? Transporte de documentos, transporte de pessoas, transporte de alimentos, né? E tem também de serviços, né? Contratação de serviços, né? Hoje a gente tem até fazendas de cliques. Fazenda de cliques. Né? Pessoas que são pagas para curtir a postagem. Sim. Então a gente tem uma transformação do trabalho enorme. Então eu diria assim, tem muitos desafios à frente. Muita coisa ainda a ser feita, mas coisas assim mais urgentes, muitos desafios em que ações de, vamos dizer, políticas públicas de proteção ao trabalhador, trabalhadora, têm que ser tomadas. Bom, tem que ser, assim, não só implantadas, mas de fato, funcionarem. Bom, isso puxa, né? A gente que não é boba nem nada, sabe que estamos aqui com a professora Frida Marina Fischer, e acho que puxa o quadro, né, Carol? O quadro Conta Pra Gente. Então, doutora, conta pra gente um fato, uma situação, uma ocasião, uma história, alguma coisa que represente, né, a sua caminhada ao longo dessa trajetória incrível, inspiradora para muitas mulheres e homens e pessoas dentro do mundo do trabalho, na saúde de segurança e da ergonomia especialmente. Mas conta pra gente alguma coisa legal. Uma das coisas que me aconteceu há muitos anos atrás, eu tive um convite da CUT para ir a Brasília conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Achei isso muito interessante. Havia uma ação de uma empresa dizendo que se a pessoa interrompe o trabalho para se alimentar, que isso descaracterizaria o trabalho em turnos que na legislação chama trabalho em turnos de revezamento, que no fundo é o fato da pessoa trabalhar com equipes que se sucedem ao longo das 24 horas ou das 18 horas, mas mais do que da jornada diurna. Então, eu lembro que foi um dia histórico para mim, porque eu conversei com vários ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles perguntavam questões assim, muito triviais, assim, é verdade que quem trabalha em turnos contínuos não pode ir à missa? Veja, as questões religiosas são importantes, porque tem muita gente com convicções religiosas que têm que ser respeitadas. E se a pessoa acha que é importante estar num templo, numa igreja, não importa onde, num determinado dia da semana, para cuidar daquele dia e orar, isso tem que ser respeitado, faz parte, a espiritualidade faz parte da qualidade de vida. É um direito. Então eu lembro que um dos ministros perguntou isso. É verdade que quando uma pessoa trabalha aos domingos, ela não pode ficar com seus filhos? É verdade. Sabe, muitas vezes a gente estuda coisas tão complexas, mas quando você olha assim para uma autoridade jurídica que pergunta essas coisas, a pessoa vai ver, será que o brasileiro, brasileiras, eles têm esse tempo para se dedicar à sua família? Existe um equilíbrio de tempo entre o trabalho e o não trabalho, de forma que a pessoa possa ter outros interesses, possa ter tempo de cuidados, possa cuidar de si e de outros, se assim o desejar.
Isso é fundamental. Não seria um direito fundamental? Aí eu queria levantar e aplaudir assim, né? Então eu lembro que isso foi um momento muito interessante na minha carreira. Assim, quando você percebe O que óbvio não é não universal, precisa né? falar. Assim, não é importante só falar para a academia. Você tem que falar para o seu público, para os públicos do seu país ou de outros países, também coisas importantes. E coisas importantes, coisas básicas da vida cotidiana. Né? O pesquisador, principalmente na área da saúde pública, ele não pode se afastar, se ficar trancado numa sala, como se diz, não é nem uma sala, é computador, né? Ele tem que falar para um público muito maior. Então, assim, as atividades de extensão à comunidade, elas tomaram um espaço maior, a divulgação dos novos conhecimentos. Eles são traduzidos para o público de uma maneira mais frequente e melhor ao longo dessa caminhada. Isso eu acho que foi um fato bastante positivo. Então, por exemplo, só para falar da minha casa, né, de trabalho, a Faculdade de Saúde Pública, então ela tem uma página na internet em que diariamente tem notícias, né, tem podcast, né, Saúde é Pública, tem entrevistas, etc., que é uma forma de você mostrar para o grande público o que você está fazendo, para que serve a universidade, né? O que a universidade traz de bom para a sociedade? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente não faz nada, né? Tem umas pessoas que pensam assim, infelizmente. Então, assim, eu vejo que ao longo dessas décadas, a comunicação melhorou muito. E a comunicação, ela é importantíssima para haver uma discussão dentro da sociedade sobre o que é prioritário, que rumos que a gente deve dar à sociedade. Bom, vocês, né, são um exemplo, né, ao fazer esses podcasts, né, de aproximar o público de pessoas que estão estudando certos assuntos, de forma que esses assuntos sejam do alcance de muitas outras pessoas. E eu acho que isso vocês estão de parabéns. Ah, professora, não dormirei hoje. Professora, e tomando uma grande liberdade, que é uma chance única disso, de ouvir da senhora, se a senhora puder deixar para as pessoas alguns direcionamentos, é claro, a gente está falando de alta complexidade do mundo do trabalho, mas ouvir da senhora alguns direcionamentos rumo a um trabalho decente, o que a senhora deixa para a gente? Acho que uma das questões importantes são os direitos trabalhistas. E eu sinto, os dados mostram, né? Não sei se a gente sentir, que os direitos trabalhistas, eles estão sob risco. A sociedade neoliberal, ela tem alguns aspectos positivos, mas tem aspectos negativos importantes. Isso eu ouço dos meus alunos que trabalham também, não só os jornais. Quer dizer, das exigências maiores, os tempos a ser feitas em tempos menores, né? Exigências de alcance de metas, muitas exigências. Então, uma das coisas assim, as boas empresas são aquelas que ouvem os seus funcionários, aqueles que prestam serviço. Mas não é só ouvir, é ouvir e tomar posições no sentido de trazer saúde. Uma das partes que a gente estuda há muitos anos é ligada à organização do trabalho. Aí o trabalho em turno se insere dentro dessa organização do trabalho. Então, assim, as normas regulamentadoras, toda a legislação trabalhista é no sentido de proteção. Mas, assim, não é só a proteção porque a lei mandou fazer. É a proteção e a promoção porque todos vão lucrar quando o trabalho é saudável, é decente, a pessoa se sente contente fazendo aquilo, ela quer... até esqueci, né? Aliás, o reconhecimento do trabalho é um dos fatores mais importantes para a saúde mental. Não é o salário. Veja. É o reconhecimento. É verdade. Porque tem muita gente que trabalha por, vamos dizer assim, com vencimentos muito modestos, mas tem prazer em fazer. Não que eu quero dizer com isso que os vencimentos devem... Não é isso. Mas o reconhecimento, ele tem que existir. Esse reconhecimento, um reconhecimento de fato, né? Não um reconhecimento simplesmente... O reconhecimento dos seus pares e também dos seus superiores, obviamente, né?
Fica até uma dica para quem está assistindo a gente, para vocês procurarem um pouquinho sobre a psicodinâmica do trabalho, né? Ela traz muito isso da relação entre prazer e sofrimento com o trabalho. O reconhecimento ele é fundamental. A questão da consulta aos trabalhadores, né, de consultá-los e incluir Dar voz a ele, isso tem dentro de vários sistemas de gestão, várias literaturas falam disso dentro do contexto do ambiente corporativo. Sim. Só que a gente tem que tirar isso daquele senso comum de fazer por fazer. Já fiz aqui a consulta e nem escutei. Aí não dá, aí não adianta. Aí até é pior, porque cria uma expectativa e exatamente. Essa expectativa não se exatamente. Concretiza. A economia ela tem um papel importante nisso, né? Eu me sinto às vezes muito feliz nessa possibilidade de fazer consulta aos trabalhadores e ouvi-los e registrar aquilo e usar a minha força enquanto especialista ou, né, gestora, ou que seja, dentro daquele contexto da ergonomia, de buscar esse link entre a demanda dos trabalhadores com a demanda da empresa. Então, de fato, o reconhecimento eu acho fundamental e muito bonito suas palavras, né, nesse sentido de trazer para a gente essa muito bonito tudo em relação à professora Frida, né? Assim, quando você atua, né, a área de saúde trabalhadora, ela é muito sensível, né? É uma área, assim, faz diferença o fazer ou não fazer, e como você vai fazer, e como você vai agir. Quer dizer, não é neutro. Não é neutro. Não fazer, deixar de fazer, os prejuízos são importantes. E os prejuízos não são só os prejuízos financeiros, são prejuízos às pessoas, que pode atingir milhares de pessoas. Né? Então, assim, a gente tem que ser otimista. Como é que é? O meio copo vazio ou meio copo cheio, né? Então, eu sou otimista em relação, primeiro, à formação de muitos bons profissionais, talentosos, gente com muita garra para continuar trabalhando no campo da saúde do trabalhador, muita gente boa, muitos colegas de muitas instituições universitárias e não universitárias, públicas, né, e privadas também, né. Então você tem aí vamos dizer, uma multidão mesmo capacitada, muito boa. Agora esse grupo grande de pessoas, eles têm que ter poder, eles têm que ter poder de ação, né. Não adianta você só ter a capacitação se você não tem o poder de agir com a sua capacitação, né. As empresas, elas podem, privadas ou públicas, elas poderiam se beneficiar muito mais dessa capacitação, dessas competências em seus quadros funcionais do que ainda o fazem. Perfeito. Então, professora, bom, a gente caminha agora, infelizmente, para o final dessa nossa conversa. Professora, um real prazer, uma honra. A gente falou em tom de brincadeira, mas quando a Alexandre falou Frida Marina Fischer confirmada no programa, foi mágico, né, Carol, pra gente. Com certeza. E, professora, a gente tem um último quadro que, afinal, o Elas na Proteção é para trazer uma representatividade de grandes mulheres que atuam, muitas histórias. Não dá tempo de serem contadas, né? Adorei quando a senhora traz assim, tem gente que acha que a gente na academia não faz nada, mas é tanto fazer, e muitas vezes numa sala, num computador, com um grande alcance, assim, que contar a história, parar um pouquinho, é fundamental. Então agora, né, a gente vai chamar a vinheta do Ela Me Inspira, para a senhora trazer para a gente alguém, alguma mulher, que a inspirou, mas claro, se a sua história, se a sua narrativa encontrar outros caminhos, fique à vontade. Vamos chamar o Ela Me Inspira. Então, ao pensar em quem me inspirou, meu primeiro foi uma figura masculina, meu grande orientador, o professor Diogo Pupo Nogueira. Quanto a figuras femininas, eu acho que algumas das figuras que me inspiraram que são assim, contemporâneas, né, no crescimento que eu tive. Uma colega que nos deixou precocemente, que é a professora Liz Esther Rocha, e uma colega que ainda está nativa, que é a professora Elizabeth Costa Dias.
Ela já é aposentada há alguns anos da Federal de Minas Gerais, mas assim, foram figuras em que eu pude compartilhar muita coisa. E falando da figura masculina do professor Diogo, ele me deu autonomia e controle naquilo que eu podia fazer. Ele acreditou que eu poderia fazer. Então, a minha carreira foi como foi também por causa dele. Então, assim, os homens acreditando nas mulheres, né? Tinham poucas mulheres naquela época nessa área que era chamada saúde ocupacional, né? A grande maioria dessas mulheres está aposentada, ou algumas ainda, vamos dizer, têm uma certa atuação, e para não correr o risco de deixar várias de fora, mas, por exemplo, uma que também foi importante foi a engenheira Berenice Gessler. Até hoje ela está aposentada, mas ela também atua, né? Não sei se em consultoria, né? Uma pessoa, agora lembrando, né, outras, agora né, puxa a fila. Que também está aposentada, mas ela também atua, ela é uma ativista, é a Fernanda Gianazzi. Eu tenho grande admiração por ela. Então, assim, tem muitas outras, né? Tem figuras masculinas, muitas, né, que são modelos, né? Meu colega René Mendes, né, que também é aposentado, mas é super ativo, né, na Associação Brasileira de Saúde Trabalhador e Trabalhadora. Então, assim, ainda tem aqueles, né, vamos dizer assim, da velha guarda, né, e os novos, né, colegas da Unicamp, né, muito ativos, né, Sérgio De Luca, Márcia Bandini, João Silvestre da Silva Júnior, que são os contemporâneos, né, e tem outros, né. E esses outros vão continuar aquilo que a gente começou e continua ainda, mas esses vão, com certeza, continuar por várias décadas, né? Então, o mundo acadêmico, ele é uma corrente, né? A gente olha para trás e vê os alunos e essa corrente continua, né? Essa corrente é importantíssima. Não é só a corrente do conhecimento, é a corrente de ver exemplos de pessoas que se dão para o bem público, no caso, a saúde pública. É isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma honra, professora, uma grande honra. E claro, né, esse daqui foi o podcast Elas na Proteção, com este presente, Frida Marina Fischer. Estávamos muito ansiosas por essa conversa. E claro, você que assistiu, deixa um comentário para a gente saber que você passou por aqui, o que você pensa sobre a nossa mãe da ciência. Ai, pelo amor de Deus. Já que estamos trazendo aqui ela que puxa pra gente toda essa admiração que não é à toa. Então, dá o seu like, compartilhe e não esqueça de acompanhar os próximos episódios, sempre toda quinta-feira, meio-dia. Muito obrigada, foi um prazer, professora. Prazer, viu? Imagina, o prazer é meu. Estejam bem. Até a próxima, Até pessoal. a próxima. Tchau, tchau.